Vamos abrir a palavra do Senhor do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 até o 68. Amém? Vamos lá? Então, vamos nessa. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Me perdoe. Os irmãos me perdoam? Eu cometi um erro aqui. Não começa dos 60, não. Começa dos 55, perdão. Dos 53. Perdão. Vamos lá, começa dos 53 e pode continuar. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Só que estenda as mãos na minha direção. Fala: papai, usa o João, o teu servo. Ele quer ser usado. Ele é um instrumento teu. Então usa o João na minha vida e fala ao meu coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente está vendo aí nesse momento, eu vou falar de dois textos hoje. Esse é um texto. E esse texto é resposta para um outro. Que o Espírito Santo, fofoqueiro, está usando Gustavo aqui para falar com vocês. Um texto do livro de Amós, uma profecia. E é spoiler. O Espírito Santo deu um spoiler aqui. E aí eu disse: caramba. E esse texto de Jesus é uma resposta. Como se ele estivesse dizendo: eu sou a resposta para o que o profeta falou. Quem está me ouvindo? Amém. E depois a gente vai examinar esse texto.
Mas antes eu queria contar uma coisa interessante. Eu estava vendo no YouTube. A gente vira e mexe um monte de coisas, vê um monte de coisas, né? E nos Estados Unidos, quem sabe o que é vegano? Quem sabe o que é vegano? Quem não sabe o que é vegano? Amém. Então eu vou explicar. Vegano é o pessoal que só come mato. Não come carne de jeito nenhum. Só come comida, nem ovo, nem leite. Quem está me ouvindo? Só come vegetais, nem queijo. Nada. Nem roupa de origem animal. Quem está me escutando? A galera é radical mesmo. Não, entendeu? Come mato e se dá por satisfeito. Quem está me ouvindo? Aí, o que acontece? É um negócio maneiro para quem gosta. Eu, por exemplo, tentei ser vegano uma semana, tá bem? Primeiro churrasco que rolou, eu caí para dentro, porque quem resiste a um churrasco, né? Ainda mais em casa de gaúcha, com o Marcelo fazendo churrasco, não tem jeito. Então, eu... Nesse lance, nesse movimento vegano, que é uma coisa que está na moda, muita gente sendo vegana, muita gente falando dos problemas da carne, surgiu nos Estados Unidos um movimento chamado os Novos Veganos. O que eram os Novos Veganos? Eram os caras que comiam tinham uma vida vegana, mas de vez em quando caíam para dentro uma carninha. Quem está me vendo? Do tipo assim... Eu sou vegano, mas se tiver que comer uma carne, a gente come. Uma vez ou outra, comer uma carninha não tem problema. Então, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, eles iam pro churrasco, comiam alguma coisa assim. Os veganos, raiz, amém? Porque os novos veganos é vegano Nutella. Quem tá me entendendo? Os veganos, raiz, galera mesmo vegana, entrou na justiça nos Estados Unidos para que eles parassem de usar o nome Novos Veganos, porque eles não eram veganos. Então eles, obviamente que eles obedeceram, porque não tinham opção, receberam uma ordem judicial para isso, e eles passaram a se chamar Flexitarians, ou seja, flexitarianos. Ou seja, eles eram os veganos flex. Quem está me ouvindo? Flexitarians. Assumiram esse. E eu fico vendo como é que esse discurso de Jesus, ou essa palavra de Jesus, ele realmente, ele divide a coisa em 2 grupos. O grupo que realmente quer andar com ele e o grupo que não quer. E ele tem algo aqui, esse texto, ele ocorre num momento onde ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Amém? Então haviam lá 5.000 pessoas, em outros textos fala até de 10.000 pessoas. E para 5.000 pessoas ele tinha multiplicado pão e peixe, todo mundo tinha comida à vontade e ainda tinha sobrado. Amém? Logo em seguida, ele sai caminhando sobre as águas, e aí a galera vai toda atrás dele. Vai um monte de gente atrás dele. E realmente Jesus, ele tinha muitos seguidores, mas esses seguidores, eles eram seguidores do suprimento de Jesus, daquilo que Jesus podia dar, e também admiradores do seu poder, porque caminhar sobre as águas, diga-se de passagem, em nenhum outro lugar da Bíblia nunca tinha acontecido isso. Amém? Amém, amados? Então, eram pessoas que admiravam o seu poder, conheceram o seu suprimento, conheceram aquilo que ele tinha para dar, e se tornaram fãs do que ele tinha para dar e queriam mais, e admiradores do seu poder. Mas nesse terceiro momento, ele chama as pessoas para serem seus discípulos. E aí há uma divisão. E aí a divisão foi muito irregular.
foi todo mundo embora e ficaram 12. Quem está me ouvindo? Porque são 3 estágios diferentes. Amar o suprimento de Jesus, tem muitos que amam. Considerar ou entender o seu poder, aquilo que ele pode fazer, todo mundo reconhece. Comer da carne e beber do sangue é uma outra história. Quem está me escutando? É um outro nível de relacionamento. E é justamente nisso que muitas vezes a gente esbarra dentro desse... Hoje eu estava falando no catecumenado. Aliás, quem pode glorificar Deus, começamos uma nova turma no catecumenado. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Então, eu estava hoje falando no catecumenato sobre a diferença entre a igreja do Senhor e o movimento evangélico. O movimento evangélico é um movimento satânico. É um movimento de mercado. É um movimento de mercado, de venda, de compra de CD, de venda de livro. Quem está me ouvindo? É um movimento de aglomeração de gente, shows e tal. E eu estava explicando dentro do catecumenado, dizendo, galera, a gente não faz parte do movimento evangélico. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Quem está me escutando? Porque no meio desse movimento todo, da igreja do Senhor ali também. Envolvida naquilo tudo. Mas o movimento evangélico é algo que visa justamente tudo isso. O suprimento de Jesus, o que Deus tem para dar, o poder dele, ele pode curar, ele liberta, ele supre, não falta o pão, olha que bênção, tem coisa legal. Ele é Jesus, como uma vez eu me lembro de um filme, Jesus Superstar. Mas aquilo que é muito cheio de gente, muitas vezes se torna vazio de discípulos. Porque ser discípulo de Cristo envolve um nível de envolvimento que aonde a pessoa se mistura com a identidade dele. A identidade dele passa a ser a sua identidade e a sua identidade é a identidade dele também. Quem está me ouvindo? Eu tive refletindo muito sobre isso. Ontem eu estava atendendo uma pessoa em gabinete e estava vendo o quanto que há uma mentira satânica dentro de nós, sobre nós. Uma mentira satânica que governa por muitas vezes as nossas vidas. Essa mentira ela é instaurada em Eva e Adão, e a gente carrega isso tem carregado isso durante séculos. Uma mentira sobre nós, uma mentira, obrigado, mentira sobre Deus, uma mentira sobre Deus, uma mentira sobre nós, uma mentira sobre como nos resolvermos na nossa identidade, uma proposta de resolver o nosso problema vindo dessa mensagem satânica. E é uma mentira que nos governa, que diz aquilo que nós não somos, como se fôssemos, e depois nos mostra que a solução, aí o próprio inimigo, que dá a nós uma identidade que não é a nossa verdadeira, a gente começa a lutar com aquilo que muitas vezes a gente não quer, mas acaba, no fundo, aceitando aquela identidade que o inimigo coloca, e depois ele mesmo vem e propõe uma saída para você. Esse mesmo movimento espiritual te propõe uma saída que te joga mais ainda dentro do buraco. Mas ele diz que é a única saída para você. E depois ele também diz, quando você cumpre aquela saída, ele diz assim, fez um acordo comigo, né? Crente falso. Você não quer saber nada de Deus. Deus te traiu, fala a verdade. E ao mesmo tempo, se você não faz o que ele diz assim, tá vendo? Você nunca vai ter solução para o problema. E aí a pessoa vive décadas, anos,
envolvidos numa mentira satânica. E era uma mentira complexa. Eu estou tentando colocar para vocês aquilo que eu tenho experimentado na minha vida pastoral. Chega uma garota para mim e começa a conversar assim: para mim não tem jeito, eu não vou conseguir me casar, não tenho como ter marido. Aí ela começa a viver aquilo, você vira para ela e diz: não é verdade, você é uma moça bonita, você é jovem, Deus tem um projeto para você e tal. Ela ouve o que eu digo, mas ela ouve com desconfiança, porque ela desconfia de Deus. Uma desconfiança que foi colocada em Eva, lá atrás. E ela escuta aquilo, e ela escuta uma outra voz que diz assim: você tem que sair por aí pegando geral. Pega geral, porque de repente pinta o certo. Pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali, uma hora vai pintar alguém. E ela escuta essas duas propostas. E se ela obedece essa proposição de sair pegando geral, a própria voz que falou com ela também será a voz que vai acusá-la. Está vendo? Você não vale nada. Sua galinha, sua prostituta e outras coisas bonitas que Satanás fala. E se ela não obedece, se ela obedece e faz isso, Satanás fala, se ela não obedece, ele volta dizendo assim: está vendo? Você não vai arrumar ninguém. Por isso que você não arruma ninguém, você é toda moralista, é isso, é aquilo e tal. E ela não consegue sair disso. É uma mentira. Eu citei um caso, mas eu posso citar o mesmo caso em relação a drogas, em relação a furto, em relação a roubo, em relação a assalto, em relação a tráfico de drogas. Quem está me ouvindo? É o jovem que diz assim: eu vou no tráfico porque eu não tenho alternativa. Eu nunca vou ser ninguém, pelo menos lá eu vou conseguir um dinheiro, vou arrumar, vou me dar bem, vou comprar isso, vou comprar aquilo, não compra nada, vive sempre endividado e está sempre devendo. Então eu citei um caso, mas a maneira de Satanás operar é a mesma. Ele instaura dentro de nós uma mentira e aquela mentira vai governando as nossas ações. E ele vai acusando através de acusação e culpa. Fala comigo: acusação e culpa. Ele lança a culpa e acusa. Depois ele acusa e puxa com a culpa. E o tempo todo a pessoa vai vivendo aquilo e não consegue sair da prisão. Quem está me ouvindo? Só existe uma alternativa para isso. Chama-se Jesus vivo, entrando em nossa vida, nos libertando da mentira de Satanás. Quando ele entra, a verdade entra. Quando ele entra, a verdade ela se faz dentro de nós. Não é que Jesus nos conte a verdade, não é que ele vai contar uma verdade, ele é a verdade. E quando ele entra, ele governa. Quem está me escutando? Quando Jesus entra, ele governa. Então ele nos leva a ter uma vida santa. É ele que nos governa, é ele que nos conduz. E nos tira dessa prisão, dessa mentira de anos e anos e anos sobre a nossa identidade, sobre quem é Deus, sobre qual é a verdadeira proposta de Deus e as falsas mentiras, as falsas propostas que ele tem de solução para a nossa vida. Não existe solução boa vindo da mão de Satanás. Fala para o teu irmão do lado: não existe solução boa na proposta de Satanás. Em nenhuma proposta. Sempre é nos empurrando uma mentira. Sempre nos empurra. E uma das maiores mentiras, eu amo, pregação do pastor Gustavo, que já ouvi ele falando aqui, essa questão que mamão é traíra, ou seja, o dinheiro é traíra. Então, o teu problema é falta de dinheiro, arruma mais dinheiro, vai trabalhar, arruma mais um emprego, trabalha mais um pouco, arruma um dinheiro daqui, arruma um dinheiro dali. Se você tiver dinheiro, você vai ter liberdade. Se você tiver dinheiro, você vai ter família. Se você tiver dinheiro, você vai ter conforto. É mentira. O que leva a gente à vitória é ter Jesus na nossa vida. E aí você não sabe disso e você vai embarcando e cada vez mais ele vai aumentando o nível de mentira, você vai sendo governado por aquilo. Se não houver a entrada dele no governo da sua vida, você passa a ser a vida inteira governado por mentira. Sobre você e sobre Cristo e sobre Deus.
anos. Há uma fome. E agora eu preciso falar de algo. Sabe, somente Jesus é a verdade que liberta. Quem está me escutando? Ele é a verdade e é a verdade que liberta uma pessoa. Há uma fome por isso. Nós estamos vivendo esse momento. Eu estava ouvindo o Gustavo pregar, cantar. Tanto ele, Sandro, os outros pregam enquanto cantam. Eu queria que a gente abrisse a palavra em Amós, capítulo 8, versículo 9 ao 14, por favor. Quem está ligado, diga amém? E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça no dia claro. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo, vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão, e não se levantarão jamais. Observa que ele fala, vive o teu Deus, aquele Deus, ele é com letra minúsculo. Quem está me escutando? No caminho de Dan, porque numa determinada época, que eu já falei aqui no culto passado, no momento histórico da vida de Israel, onde houve divisão, um culto a um falso Deus foi levantado na cidade de Dan, na região de Dan. Então quando ele fala, os que juram pela culpa de Samaria, dizendo, vive o teu Deus, ó Dan, significa, vive o teu Deus, esse falso Deus. Essa palavra aponta para um tempo onde haveria uma fome. Deus disse que derramaria sobre a terra uma fome, mas não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E as pessoas andariam errantes de um lado para o outro e não conseguiriam encontrar. Eu quero dizer para vocês que esses dias já têm chegado. Isso já tem acontecido. Quem está me ouvindo? Quando eu falei aqui de movimento evangélico e tal, porque as pessoas estão sedentas por Deus. Elas estão desesperadas por Deus, elas querem Deus, mas de um lado para o outro, elas procuram Deus e encontram mamão, encontram mercado, encontram dinheiro, encontram influências de todo tipo, encontram política, mas elas não querem isso, elas querem Deus. Elas encontram religião, encontram normas, encontram regras, mas elas não querem isso, elas querem o Deus vivo. Elas querem ouvir a voz de Deus. Quem está me escutando? Quem está me ouvindo, diga amém. Elas querem ouvir a voz de Deus, elas querem sentir Deus, elas querem tocar nas coisas de Deus. Elas querem viver isso, elas têm fome dessas coisas. Deus tem colocado essa fome, Deus tem colocado luto. Quando a gente começa esse texto, fala que Ele tem colocado uma dor, uma angústia. E que dor é essa? Essa música que o pastor Gustavo estava cantando aqui agora há pouco. Sabe, que nada mata a minha fome. Eu vou num restaurante, quando ele fala de restaurante, ele está falando do mundo aí. O que mata a minha fome? Um outro carro? Uma casa nova? Uma roupa nova comprada no shopping? O que vai matar a minha fome? O que resolve o problema da minha alma? Um emprego novo? Mais dinheiro na conta? Quantas futilidades tem nos governado? E a gente sai procurando Deus, e a única coisa que pode matar a nossa fome, a única coisa que pode resolver a nossa questão interior é a verdade de Cristo em nossas vidas, mas nós não achamos. Ficamos procurando em mil coisas.
Ficamos procurando em mil situações de futilidade, a futilidade nos governando. E a gente vive isso e vai vivendo isso, e é sobre isso que hoje, em nome de Jesus, através dessa palavra que eu estou trazendo, eu preciso derrubar esse castelo e levar a gente para a verdade que é Cristo. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu começo a descobrir que Jesus, ele, quando ele fala sobre isso, ele diz: olha, quem vem a mim, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. Ele está falando disso, porque aquelas pessoas estavam correndo atrás desse Deus vivo, mas no momento que ele fala isso, ele está falando de uma coisa que para aquele povo era contramão da religião daquele tempo. A religião que governava aquelas pessoas, aquilo ali era uma afronta. Ele dizia o seguinte: Moisés, e ele falando para os judeus, ele falou: Moisés deu a vocês o maná que cai do céu, mas as pessoas comeram e morreram. Mas quem comer da minha carne e beber do meu sangue não vai morrer. Até hoje as pessoas comem desse pão aí e morrem. Esse pão. Mas o pão que eu tenho para dar é um pão que vai levar vocês para um lugar de eternidade, para a vida eterna. Quem está me escutando? Sabe, Jesus, quando ele pregou essas coisas, o confronto com o espírito religioso que estava naquele grupo ali, porque, deixa eu te falar uma coisa, o religioso é uma pessoa legal, e ele pregava para os religiosos, são pessoas legais, mas são pessoas que não encontraram nada em lugar nenhum, elas estavam num poço seco. Quem aqui já teve experiência com religião sabe do que eu estou falando, é um poço seco, você vai lá com uma sede, amém? Quem sabe do que eu estou falando? Estou falando uma língua, vocês entendem? Amém? O cara chega lá com uma sede de Deus, uma sede de Deus, uma sede do sobrenatural, uma sede de Deus falar, de Deus transformar, de Deus tocar, de Deus fazer, e chega lá e cava no poço, mas aqui só tem pó, está seco, vou cavar outro poço, aí vai para outro poço, para outra religião, aí cava, não encontra nada. Eu vi uma igreja atualmente que tomou uma decisão. Eles se rebelaram contra a prisão que eles estavam vivendo. Disseram: nós não queremos mais ouvir pastor, não queremos mais ouvir igreja, não queremos mais ouvir nada disso. Nós vamos mudar. Agora nós vamos deixar de ler fulano de tal e vamos ler fulano de tal. Eu digo: meu Deus, os caras saíram num poço seco e foram para outro. Deixaram de ler um para ler o outro. Deixaram de seguir um para seguir o outro. O que o Senhor está falando aqui é que no poço seco não vai encontrar nada. A gente só vai encontrar nele as respostas que nós precisamos. Quem está me escutando? Amém. Jesus, ele, naquele momento, quando ele falou aquilo, a galera foi toda embora. Porque enquanto ele estava falando de suprimento, por exemplo, eu poderia hoje aqui: pastor, por que você está trazendo essa mensagem dura? Porque eu poderia estar trazendo aqui: Jesus é o suprimento, com Jesus a vitória. Fala comigo: com Jesus a vitória, aleluia. Aí vocês iam gritar: aleluia. Ah, que mensagem forte, né? Saí daqui arrepiado. Mas não é isso que Deus está mandando dizer. Amém? Porque ele não quer pregar sobre o suprimento dele nós já conhecemos. Eu vou dizer para vocês aqui o poder de Deus. Deus vai abrir portas, Deus vai abrir portas de emprego, Deus dá um contrato maravilhoso, você vai sair daqui, você tem uma doença, você vai ser curado, aleluia, eu vou impor as mãos, o Senhor vai curar você, você vai sair daqui animado, mas isso não vai resolver o seu problema. Você vai ficar curado dessa doença e vai ter outra, e vai morrer, e vai morrer de uma doença, de outra doença. Mesmo que a gente ore por vocês e Jesus cure, e pode ser que você não morra daquela doença que Jesus curou, mas morre de outra. Porque isso não muda a existência. O que muda a existência
É Jesus entrar e você sair do lugar de admirador do poder, de admirador do suprimento dele, do admirador das coisas que ele pode dar, você sair desse lugar e ir para o lugar onde você come da carne e bebe do sangue e se torna discípulo. Quem está me escutando? Você se torna parte, você se torna discípulo. E ele virou para todo mundo, para a galera que estava ali, foi todo mundo embora, porque ninguém estava afim desse discurso. Não estava afim naquela época e não está afim hoje. Porque quando eu falo isso hoje, eu estou falando a você que você vai ter que dizer algumas vezes assim, vou abrir mão da minha opinião. Você vai ter que parar de falar assim, não é o meu tempo. Quando você tiver um pastor, um líder, ou alguém que está mostrando para você uma verdade bíblica, uma palavra de Deus, e você vai dizer, não é meu tempo, não. Eu tenho minhas próprias opiniões, eu tenho minhas próprias convicções. O negócio é o seguinte, o meu pensamento é outro. Afinal de contas, eu quero andar com outro grupo também, são os meus amigos, a gente tem um grupo aqui, outro grupo ali, eu ando com os meus amigos, eles têm uma opinião, tem um outro, então, isso aqui, a gente não mixa. Eu me lembro que uma vez um cara me tomou tempo pra caramba, e no final de muito tempo de discipulado, ele disse assim, pastor, eu escuto a sua opinião, escuto São Judas Tadeu também, escuto um Deus, aí me deu um nome lá, acho que um Deus indiano, que eu esqueci o nome dele, aí disse o nome do Deus lá, e eu disse assim, brother, vai andar atrás desse cara, eu não vou perder meu tempo com você não. Porque não tem 3 caminhos, só tem um, o caminho é Cristo. Não é religião, não se trata de religião, não se trata de ser católico ou evangélico, não se trata de nada disso. O caminho é Cristo, é uma pessoa que entra e governa, você se torna parte dele e ele se torna parte de você. Ele assume, quando o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo que toda a proposta de Cristo agora era a proposta de vida dele. Toda a existência dele agora era a existência de Cristo. E aí, esse discurso, ninguém quer. Mesmo que eu diga para você, que se você viver isso, nada vai te faltar. Ele vai ter o suprimento, ele vai te emprestar poder. Ele vai colocar poder sobre a tua vida, ele vai mudar o teu futuro, ele vai, então, mas você não vai buscar isso, você vai buscar ele. E quando você busca ele te dá o resto. Quem está me ouvindo? Hoje eu queria muito que fosse um dia de rompimento, sabe, com essa coisa de Jesus flex. Quem está me ouvindo? Ser flex com Jesus. Eu sou o cara que eu escuto a proposta de Jesus, escuto a proposta de A, de B, de C também. Tem algumas coisas, sabe como é que é, né? A Bíblia está defasada, é um livro muito antigo, foi escrito 4.000 anos, ao longo, foi escrito 3.400 anos. É um livro muito antigo. Tem coisas que já estão passadas. A gente precisa de coisas novas, ideias novas. Eu tenho uma outra proposta. Todas essas pessoas comeram da inteligência humana e morreram. Mas aqueles que comem da carne e bebem do sangue estão vivendo até hoje, eternamente, em Deus. A vida passa a ter uma dimensão de eternidade. Quem está me ouvindo? A tua vida com a tua esposa passa a ter uma dimensão de eternidade. A tua vida com teus filhos passa a ter uma dimensão de eternidade. O teu trabalho, tudo que você faz, o teu dinheiro, a tua riqueza, a tua inteligência, tudo passa a ter uma dimensão de eternidade. É como se fosse um plus entrando em tudo aquilo que você é e levando você para um outro nível. Isso não tem nada a ver com quantidade de dinheiro, de sucesso, de vitória, de promoção no emprego. Não tem nada a ver com isso. Embora essas coisas possam até acontecer. Quem está me ouvindo? E normalmente acontece com quem caminha em Deus. Normalmente as pessoas que caminham em Deus prosperam. As coisas funcionam, o casamento vai em frente, o relacionamento vai em frente,
a vida financeira vai em frente, normalmente. Mas o que ele propõe, o que Jesus propõe, é que a grande mentira que governa a sua vida vai ser desbancada. E a sua verdadeira identidade nele vai vir à tona. O que ele está propondo é uma parte de você que é mentirosa, que tem te levado anos para a infelicidade. A mentira que Deus falou, a mentira que Satanás falou sobre você e que tem feito você fazer um monte de coisas erradas. A mentira que Satanás tem falado em relação a você e que tem te levado a repetir os mesmos erros anos e anos e anos, vai ser desbancada, porque ele, Cristo, vai entrar na tua vida e vai dirigir você. Quem entendeu isso? Então, é só isso. A palavra é essa. É uma palavra de morte. É uma palavra de você sair daqui hoje com o fim do governo da futilidade na tua mente. O governo da futilidade. Quando eu falo de governo da futilidade, é qualquer coisa que não seja viver em Deus. Toda a pregação desse falso Deus que anda em Dan, que a gente falou, esse falso Deus que fica falando de coisas que você quer ouvir, essa pregação flex. Quando eu falo de pregação flex, a pregação flex não é culpa dos pregadores, não. A pregação flex é de pessoas que querem uma pregação flex. Quem está me ouvindo? Só existem pregadores pregando flex. Todo mundo está entendendo flex? Todo mundo só existe isso porque existe muita gente querendo ouvir uma pregação flex para poder justificar uma vida flex. Quem está me ouvindo? Querem uma vida flex. Querem uma vida sem compromisso com Deus. Querem uma vida onde digam assim, não, eu vou viver uma parte com Deus, mas vou viver sem Deus também. Eu vou viver com Deus toda quinta e domingo, mas segunda, terça, quarta e sábado é meu. Segunda, terça, quarta e sábado eu vivo segundo a minha própria cabeça. E quinta e domingo eu escuto logo o que o pastor tem a dizer, eu ando com aquela galera, mas isso tudo aqui passa a ser falso. Isso aqui só vai aumentar a tua fome, só vai aumentar a tua sede, se você não resolver comer, se tornar discípulo, radicalizar com Deus. E eu estou falando de posturas interiores, eu não estou falando de postura exterior. Eu achei engraçado hoje no catecumenato, uma pessoa que casualmente disse assim, ai que bom que eu cheguei aqui e encontrei que vocês não são tão radicais. Eu digo, a gente não é radical? Acho que você não entendeu. Nós somos muito radicais. Eu só não sou radical com besteira. Mas nós somos radicais em perdoar. Amém, amados? Nós somos radicais em dividir o pão com o necessitado. Nós somos radicais com que é aquilo que Deus manda a gente ser radical. Ser radical de adorar somente a um Deus. A um Deus que merece toda a nossa adoração. É o único que merece. Quem está me escutando? A entender que só Jesus é a verdade que entra. Isso eu sou radical. Eu só adoro o Senhor Jesus. Só adoro o Espírito Santo, é o nosso Deus Pai. Ponto, final. A adoração é para eles. Ponto. Honra e a glória é para eles. Ponto. Mas pastor, você não vai dar honra e glória para mais ninguém? E o presidente da república, não sei o que, brother, eles procuram a própria glória. Amém? Eu procuro a glória do meu Senhor. Eu quero a glória do meu Senhor. Então, eu hoje vim aqui com um dia parecido com aquele que aquelas pessoas tiveram que tomar uma decisão. Do flex, do vegano ou do flexitarian. De ser vegano ou ser flex. Então, vamos tirar essa história de vegano e de flex e vamos colocar assim, uma pessoa que é governada por Cristo e uma pessoa que é governada por uma mentira sobre si mesma. Uma pessoa que é governada por Deus e outra que é governada pelo espírito mundano. A
a que é governada por um espírito mundano, eu digo para vocês, vai morrer. Vai morrer. E eu não estou falando só da morte física. Eu estou falando de uma morte que é pior do que a morte física. É você ficar vivo nesse tempo sem nenhuma vida em você mesmo, sem nenhuma verdade em você mesmo, sem nenhuma resposta para você. Então hoje é dia de decisão. Amém, amados? Quem está me escutando? Hoje é dia da gente tomar uma decisão de abandonar Jesus por uma vida de alegria permanente, fala comigo, alegria aparente, vida aparente, liberdade aparente e morte para o eterno. Ou uma vida para o eterno e uma vida com a eternidade, alegria no eterno, liberdade no eterno. Então não tem como conciliar essas duas coisas. Não dá para ser meio vegano e não dá para ser meio cristão. Ficaram só 12. Não sei quantos vão ficar aqui para o próximo culto. Mas eu resolvi correr o risco. E uma vez o Gustavo, ele foi... Eu estou falando muito do Gustavo hoje, porque é engraçado como ele citou o mesmo texto que eu citei ali de Amós durante a adoração. Isso me tocou ali. Mas uma pessoa estava na igreja, no grupo família, onde ele na época era líder de um grupo família aqui da igreja, e a pessoa ficava naquela de dizer que ia, mas não ia no grupo, dizer que ia no culto, mas chegava no dia do culto, tinha uma festinha, ia na festinha. Aí um dia a pessoa era chamada, ele reunia a galera para uma tomada de decisão lá, ou para um dia de oração especial e tal, a pessoa nunca ia. Aí ele virou para ela e disse assim, escuta, vamos fazer um negócio? Eu estou me enganando e você está se enganando. Eu estou fingindo que estou te pastoreando e você está fingindo que está sendo pastoreado. Vamos acabar com esse negócio? Vou tirar você do grupo. Aí a pessoa ficou escandalizada e saiu da igreja. Isso depois de muita conversa, eu estou resumindo, depois de conversar muito com ela, então, vamos lá e tal. Mas tem uma hora que a gente vê que a pessoa quer manter essa situação de ambiguidade. Quer manter essa situação de mais ou menos, de ser um crente mais ou menos. Não quer ser parte daquilo que Deus está fazendo. Ela quer ter a sua própria vida e deixar que outros busquem o Senhor, que outros busquem a direção de Deus, que outros busquem para eles a vida deles e ela não quer buscar. E se alguma coisa der errado, ela quer que todo mundo esteja ali para ajudar. Eu repreendo isso em nome de Jesus. A gente tem que ser todo o grupo, toda a igreja. Esse é o meu sonho. Pastor, você sonha em ter uma igreja com milhares de pessoas? Não, eu acho que isso é um pesadelo. Amém, amados? Mas eu sonho mesmo, com uma igreja completamente comprometida em buscar a direção de Deus, cada um para a sua vida, e todos para a vida da igreja, e todos para a vida do irmão, para a vida da esposa, para a vida dos filhos, buscar, orar, ler a palavra, andar junto, aprender, ensinar. Amém? Pessoas comprometidas com aquilo que o Senhor não chamou para fazer aqui na terra. Com aquilo que o Senhor nos chamou para ser aqui na terra. Pessoas com humildade, com coração quebrantado. Olha para mim, pena de si mesmo não é a mesma coisa que coração quebrantado. Quem está me escutando? Fala a pessoa que está do teu lado, para todo mundo guardar. Pena de si mesmo é uma coisa. Coração quebrantado é outra. Pena de si mesmo é aquela pessoa que diz assim, eu sou infeliz. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou injustiçado. Não sei o que, ninguém me dá valor. Isso não é um coração quebrantado. Coração quebrantado é
Eu não tenho valor, mas o Senhor me dá valor. Eu não tenho mérito, eu não tenho merecimento, mas o Senhor me ama. Isso é um coração quebrantado. Eu não tenho sabedoria, Jesus me ensina. Espírito Santo me ensina. Fala comigo, me dirige. Isso é um coração quebrantado. Quem está me ouvindo? Amém, amados? Então eu amo essa perspectiva de ter uma igreja inteira assim. Cada pessoa com o coração quebrantado buscando a direção de Deus. Cada pessoa buscando essa vida sobrenatural do Senhor. Você já viu uma pessoa que tem vida sobrenatural em si mesma? Os olhinhos dela brilham. A vida dela tem outro sabor. O casamento dela é diferente. A relação com os amigos é diferente. A relação com os filhos é diferente. Eu quero isso para mim. Você quer para você? Você quer para você? Deus está aqui. O Senhor está aqui. Cadeias vão ser quebradas hoje aqui. Mentiras precisam ser quebradas. Mentiras sobre nós. Mentiras sobre Deus. Mentiras sobre o que o Senhor quer. Isso tudo precisa ser quebrado hoje. Vamos fazer isso agora. Vamos orar.